Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui explicar, para você que vai realizar um concurso da Prefeitura de Contagem, o concurso que está sendo organizado pela banca FUNEC. Hoje eu vim falar com vocês sobre o processo de correção da redação. Tá? Eu vim apresentar aqui para vocês os critérios de correção, que a banca irá adotar para corrigir, e vou explicar e dar algumas dicasinhas para vocês sobre cada critério, tá ok? Bom, então, o primeiro critério, que vai ser analisado na sua redação é pontuação, ortografia, acentuação gráfica e morfossintaxe, entre parênteses, correção linguística. Então, esse primeiro item o corretor vai olhar as questões linguísticas da sua redação, que engloba a pontuação. Então, aí você tem que saber bem o uso da vírgula, Se você olhar aqui na questão da pontuação, você perde meio ponto por erro, tá? Então, usou a vírgula de forma inadequada, cada vírgulazinha que você errou, você já vai perder meio pontinho, tá? Ponto final, também, adequado, ponto e vírgula, se você utilizar. Ortografia é saber escrever as palavras, de forma correta, não escrever palavra errada. Uma dica que eu dou para isso não acontecer, se você tiver muito na dúvida, na hora da prova, às vezes uma letra, da palavra ali, é com essa letra, não é com essa letra, tenta procurar um sinônimo dessa palavra, em vez de escrever ela, correr o risco de errar, se você está na dúvida, pensa num sinônimo dessa palavra e escreva esse sinônimo, melhor do que você arriscar assim, meio ponto à toa. Acentuação gráfica, a acentuação gráfica tem que se tomar muito cuidado com a reforma ortográfica que teve, Então, se você está há um tempo sem estudar, retoma lá uns estudos sobre as regras de acentuação, principalmente o que mudou com a reforma ortográfica, para você também não correr esse perigo de escrever uma palavra achando que está certa a acentuação, sendo que é algo que tenha mudado com a reforma ortográfica. E morfossintaxe, O que entra aqui em morfossintaxe? Morfossintaxe é a função, que as palavras elas exercem. Então, aqui em morfossintaxe vai entrar a questão, por exemplo, de sujeito e predicado, Se você escreveu a frase na ordem correta, de preferência na ordem direta, ou se fez na ordem direta, se isso não atrapalhou o seu texto ali de alguma forma, o entendimento, a questão da concordância, concordância verbal. Então, todas essas questões linguísticas é o que vão ser analisados nesse primeiro item, tá? E você vai perder, vejam aqui, meio ponto por erro, Você pode perder em até 8 pontos, tá? O segundo item, propriedade vocabular. O que é propriedade vocabular? Vai olhar mesmo a questão das palavras que você utilizou no seu texto. Se você fez uso de palavras muito comuns, do senso comum, palavras muito casuais mesmo, algo do dia a dia, ou se você utilizou um vocabulário, assim, uma linguagem mais técnica, uma linguagem com termos mais técnicos, específicos daquele assunto, daquele tema, Nós já sabemos que será algum tema relacionado à educação em escola pública, Algum tema relacionado a esse assunto aí. Então, é bom, já ir lendo artigos sobre, não só para você, adquirir uma bagagem de conteúdo, até para você usar como mas também prestar atenção no vocabulário específico, tá? Nas palavras específicas, Utilizar uma linguagem mais formal também, possível. Terceiro item. Antes de passar, só passar aqui também que na propriedade vocabular, vocês perdem meio ponto por erro, tá? Então, o que é considerado erro, professor, aqui nessa propriedade vocabular? Utilizar gírias, abreviações, expressões coloquiais, tá? Ditado popular, tá? Nada disso pode colocar na redação, não. Terceiro item, organização adequada de parágrafos. Bom, nós sabemos que o texto dissertativo argumentativo, ele tem
a estrutura, né, ainda da introdução, dos desenvolvimentos, da conclusão. Então, os parágrafos têm que estar organizados e eles têm que estar demarcados, né, aquele espacinhozinho que a gente dá antes, né. Então, visualmente, assim, o corretor tem que bater o olho e ver que os parágrafos estão organizados no seu texto, né, e que eles estão cumprindo verdadeiros papéis, né. Primeiro parágrafo, introdução, segundo, né, e terceiro, desenvolvimento, e por último, a conclusão, tá? A questão da organização dos parágrafos, né, também perde em meio ponto por erro, né, totalizando um total aí de 4 erros. Então, o que é considerado como erro aqui, né, nessa organização dos parágrafos? Você fazer, tem gente que não demarca parágrafo, né, escreve o texto diretão, sem demarcar parágrafo, ou demarca só um parágrafo, só 2 parágrafos, tá? Então, isso aqui é considerado como erro. Adequação no uso dos articuladores, né? Os articuladores não são para você sair usando assim, né? De qualquer forma, não. Cada um, se você, né, de acordo com a sua intenção. Na conclusão, tem os articuladores específicos da conclusão, tem os articuladores específicos da introdução, né? Tem os articuladores com, né, segundo as conjunções, né, dentro das conjunções, das locuções conjuntivas, aqueles que vão estar expressando uma ideia, por exemplo, de adversidade, uma ideia de soma, uma ideia de consequência, uma ideia de concessão. Tá? Então, você tem que saber qual é o momento de você usar, né, certo articulador. Inclusive, as minhas alunas, né, de aulas particulares, tem um exercício, né, que eu costumo passar para elas, justamente sobre isso com os articuladores, né, sabendo lá nesse exercício a gente divide eles em grupinhos e cada grupinho, né, com a sua função, tá? Ele também você perde, tá? Meio ponto por erro. O outro item que será avaliado na sua redação é a pertinência ao tema. Ou seja, você não pode fugir do tema, né? Tem que ter cuidado. Às vezes você começa o texto bem, falando, né, sobre o tema, sobre o assunto, e no que você começa a desenvolver o argumento, começa a desenrolar, você se perde, começa a falar de outra coisa, desvia ali, começa a falar de outra coisa e perde o fio da meada, né? Então, isso aí é que é a pertinência ao tema, tá? E isso aqui, ó, você perde até 2 pontos, tá? Se você sair do tema, começar a falar do tema e, de repente, ir para outros caminhos e fugir do tema. E o penúltimo item que será avaliado é a argumentação, coesão e coerência das ideias, tá? Então, aqui entra o poder de argumentação, né? O poder de convencimento, o que é que você vai utilizar para estar convencendo, né, os leitores. Aí entra todas aquelas técnicas, né, de argumentação, de você utilizar citação, exemplos, dados estatísticos, né, que vão comprovar ali sua argumentação. Questão da coesão e coerência das ideias, né, entra dentro ainda do que a gente falou, da questão do tema, de ser a pertinência. Então, a coerência das ideias também é isso. Aqui também você tem que tomar cuidado para não se contradizer, né, também dentro do texto. Você, às vezes, começa ali defendendo um certo posicionamento, um ponto de vista, e de repente você coloca uma informação que vai contra o que você acabou de dizer, né? Você vai se contradizer ali dentro do texto. Aí você também perde ponto aqui nessa questão. E vejam só, você pode perder até 5 pontos, tá? Na questão da argumentação ali também entra toda aquela organização que a gente aprende lá quando você está estruturando o parágrafo do desenvolvimento, né, da argumentação 1, da argumentação 2, a sua linha argumentativa, tá? E por último, progressão e informatividade. O que é isso, professora? Você trazer elementos, informações, né, adicionais ao texto. Eles vão olhar o que o seu texto ficou só ali no senso comum, né? Ou você trouxe ideias inovadoras ali para o seu texto, né? Ficou só nos textos motivadores, nas ideias que os textos motivadores trouxe, né? Ou não, o candidato conseguiu, né, fazer um link com, colocou lá uma citação do Piaget e conseguiu, né, trazer elementos de fora, outras informações, né? Informações que não ficou só nos textos motivadores, não só no senso comum,
né? Trouxe informações que agregaram o texto, que enriqueceram o texto, né? Com ideias novas, né? E teve uma progressão, ou seja, teve aquela ideia, né? Do início, meio e fim, né? Conseguiu fazer um ligamento do texto ali bacana, né? Fechou a conclusão ali, fazendo uma reflexão, né? Bacana do que foi apresentado lá na introdução, né? Da sua tese. E veio seguindo o argumento e fecha ali a conclusão, digamos assim, com chave de ouro, né? Em nenhum momento se desvia do assunto, tá? Então, isso que é avaliado aí nesse último item. E, né, no total aí, né, ficam 130 pontos. Esses pontos aqui obtidos do lado, tá? Ignorem porque isso é de uma correção, tá? Que eu fiz de uma aluna. E por isso que estão esses pontos aqui. Bom, eu queria aproveitar aqui e mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre como é a minha correção. Eu não vou mostrar aqui, tá? O texto de que a aluna que é. Só que algumas pessoas ficam na dúvida. Algumas pessoas me mandam a foto do texto, né? Às vezes acho mais fácil do que mandar digitado. Aí eu sempre falo que tem que ser uma foto, né, bem legível. Aí eles me mandam a foto no texto. Eu marco, tá vendo? No texto. Ali com, né, grifo, os probleminhas, numero, e aqui embaixo eu faço a legenda da correção, né, o número 1, qual que foi o erro, o que a pessoa tem que fazer, né, então assim é a minha correção, e depois eu coloco, né, aqui dentro do quadro de critério de correção. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, podem postar nos comentários ou me enviar, tá? Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.